Considerado o maior rio da antiguidade, o Eufrates guarda acontecimentos históricos e segredos que vão além do entendimento humano. Porém, algo terrível está acontecendo com este rio. A cada ano que passa, ele tem ficado cada vez mais seco e muitos povos da Ásia Ocidental já estão sofrendo com a falta de água desse rio, que sempre foi muito grande e imponente. E o pior de tudo é que os países que são banhados pelo Eufrates parecem não estar muito preocupados com a sua situação e, em alguns casos, ainda agem contra a recuperação do rio. Mas e se eu te disser que essa situação de seca do rio Eufrates não se trata apenas de uma grave crise ambiental, mas também faz parte do cumprimento de alguma das profecias dos fins dos tempos? Neste vídeo eu vou te mostrar que o livro de Apocalipse faz revelações impressionantes sobre o futuro do rio Eufrates, que estão diretamente ligadas ao Armagedon, ou seja, a batalha final entre Jesus Cristo e Satanás e seus demônios. Será que a seca deste rio é um sinal de que nós estamos muito próximos da chegada do Anticristo? O que vai acontecer com a humanidade se o rio Eufrates deixar de existir? Essas e outras respostas eu vou trazer para você a partir de agora. Segundo o livro de Gênesis, no capítulo 2, o Eufrates é um dos rios que banhavam o Jardim do Éden. Suas águas passavam pelo local que Deus fez para ser a morada de Adão e Eva e de todos os animais que ele criou no princípio de tudo. E já em Gênesis capítulo 15, nós vemos que o rio foi nomeado por Deus como um dos limites da terra prometida que seria concedida aos descendentes de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esse rio nasce onde atualmente está localizada a Turquia. Ele passa pela Síria e pelo Iraque e deságua no Golfo Pérsico. O Eufrates tem 2.700 quilômetros de extensão e é a principal fonte de água potável de milhões de pessoas dessas 3 nações. Além disso, as suas águas são usadas para irrigar lavouras e alimentar usinas hidrelétricas que produzem eletricidade para mais de 1 milhão de famílias. Mas o que sempre foi uma região crescente e muito fértil está se tornando um local de medo e incertezas, uma vez que a sua principal fonte de águas está simplesmente desaparecendo. Segundo autoridades iranianas que acompanham a situação do Eufrates, nos últimos 3 anos, a estação chuvosa na região começou mais tarde e terminou mais cedo, fazendo com que o volume de água no rio diminuísse drasticamente, sendo que em alguns pontos o leito do rio já secou completamente. E foi em um desses pontos secos que viralizou um vídeo na internet mostrando o que poderia ser os gritos de demônios em uma região por onde passava o rio Eufrates, deixando milhares de pessoas apavoradas. Isso porque, segundo alguns relatos, os ruídos seriam dos 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus e que só serão soltos quando a profecia de Apocalipse 9 se cumprir. Eu até fiz um vídeo falando sobre essa teoria dos ruídos assustadores no rio Eufrates, mas em momento algum eu afirmei que aquele barulho era real e que vinham dos 4 demônios aprisionados por Deus. E voltando à questão da seca que o rio Eufrates está passando, um grupo de cientistas afirma que não é apenas a questão climática que está afetando o volume das águas, mas também a má gestão da política de águas dos governos dos países banhados por ele. Há quem diga, inclusive, que os países querem que o rio seque de uma vez por todas, por algum motivo que ainda é desconhecido. Afinal de contas, qual o benefício que a desertificação de um rio traria para a humanidade? Qual o interesse desses governantes? Acontece que é exatamente com a morte do rio que a profecia sobre o Armagedon irá se cumprir. De acordo com a Bíblia, os reis do Oriente vão caminhar pela terra seca, onde corria o rio Eufrates, até o Monte Megido, onde irão lutar contra o exército de Cristo na batalha final. Veja só o que Apocalipse capítulo 16 nos revela. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja,
Assim que o rio Eufrates secar totalmente, a trombeta irá tocar e os demônios presos por Deus vão se soltar para destruir 1/3 da humanidade com seus 200 milhões de soldados. Leia comigo o que o apóstolo João disse sobre isso. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. E não vai parar por aí, meus irmãos. Serão esses 4 espíritos malignos que irão mobilizar os governantes do Ocidente para marcharem pelo Eufrates e lutarem contra o exército de Jesus. E isso significa que nós estamos nos aproximando cada vez mais do fim dos tempos. O processo de desertificação do Eufrates começou há 35 anos e está cada vez mais acelerado. E pelo que tudo indica, o espírito do anticristo já está operando através da vida desses governantes, fazendo com que eles acelerem a seca total do rio. Eu sei que o anticristo ainda não foi anunciado, mas o espírito dele já está assentado sobre os corações dos seres humanos, os levando a fazer o mal e preparando tudo para a sua chegada. E não sou eu quem está afirmando isso, mas sim a própria Bíblia. Veja o que o apóstolo João escreveu. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Por isso eu quero deixar um conselho para vocês. Não precisamos ficar focando somente nos rumores da construção do 3º templo em Jerusalém. Também não precisamos ficar esperando pelo anúncio do grande acordo de paz entre as principais nações e religiões que antecederá o arrebatamento da Igreja de Cristo. Tudo isso será apenas o desfecho do que já está acontecendo hoje, bem debaixo dos nossos olhos, inclusive com a seca do rio Eufrates. Você não precisa ter medo do anticristo e muito menos da batalha do Armagedon, porque a palavra de Deus nos garante que Jesus vencerá a guerra contra o inimigo e o lançará no lago de fogo que arde com enxofre, onde será atormentado por toda a eternidade. Eu sei que tudo isso é muito assustador, mas se você entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver de acordo com a sua palavra, o Senhor te guardará do dia do juízo e te levará para viver a eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém, um reino onde não haverá medo, dor, morte e lágrimas. E você também não precisa se preocupar quando isso tudo vai acontecer, mas sim estar atento sobre o lado de quem você vai estar quando acontecer. Por isso eu te convido a caminhar comigo aqui todos os dias, porque eu sempre trago conhecimento bíblico, eu sempre trago assuntos relevantes e eu faço orações diárias para que você se fortaleça cada vez mais. O Mar Morto sempre foi sinônimo de morte. Nenhuma planta, nenhum peixe, nem bactéria conseguia sobreviver ali. Mas algo está acontecendo agora e ninguém sabe explicar. Fontes de água doce estão brotando nas margens daquele deserto de sal e o mais inacreditável, já existem peixes vivos nadando ali. Imagens feitas por cientistas e turistas mostram algo inacreditável. Plantas começando a brotar, animais se aproximando e água doce jorrando em um dos lugares mais secos e mortos da Terra. E aí vem a grande pergunta: como isso é possível? Será que é apenas mais um fenômeno natural? Ou será que Deus está cumprindo uma profecia antiga da Bíblia e quase ninguém está percebendo? Hoje eu vou te mostrar o que a Bíblia já dizia sobre este lugar e como tudo isso pode ter uma ligação direta sim com o acontecimento do fim dos tempos. O Mar Morto é o ponto mais baixo da superfície terrestre. Ele fica a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. E tem um detalhe muito importante: as suas águas não têm para onde escoar. Tudo que entra ali fica preso. A água evapora com o calor intenso do sol e o sal vai se acumulando a cada ano que passa. É tanto sal que nenhuma criatura consegue viver ali. E para você entender, o Mar Morto é quase 10 vezes mais salgado que o oceano. Enquanto no mar a gente consegue nadar, ali o corpo flutua sem esforço, como se fosse empurrado para cima. Eu já estive lá e eu posso te garantir que é verdade. Mas além de ser um lugar extremo geograficamente, o Mar Morto carrega também um peso espiritual muito significativo.
Ele fica bem perto da região onde, segundo a Bíblia, em Gênesis capítulo 19, ficavam Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram destruídas por Deus por causa do pecado do povo. A tradição diz que os restos dessa cidade estão soterrados no fundo do Mar Morto ou nas áreas próximas a ele. Por isso, esse lugar sempre foi visto como símbolo de juízo, destruição e maldição. E mesmo com toda a beleza das paisagens, das lamas terapêuticas e das águas que atraem turistas do mundo inteiro, a verdade é que esse lugar sempre foi considerado uma terra sem futuro. O Rio Jordão até consegue levar água doce até ali, mas quando essa água chega, ela simplesmente para. Ela entra, mas não consegue sair. Isso impede completamente qualquer tipo de vida. E para piorar, no verão a temperatura pode chegar a 50 graus, fazendo desse lugar um dos ambientes mais hostis do planeta. Mas agora, algo está mudando de uma forma muito misteriosa. Desde 1930, o Mar Morto já perdeu quase metade da sua área original. E o nível da água caiu tanto que mais de 6.000 buracos se abriram nas margens, alguns com dezenas de metros de profundidade. Os cientistas explicam que isso acontece à medida que o nível da água vai baixando e assim surgem os sumidouros, que são esses buracos que se abrem no chão. Eles criam fissuras no solo, permitindo que água doce surja por baixo da terra e comece a se espalhar. E essas cenas estão sendo gravadas e fotografadas por cientistas e visitantes. E mesmo que os cientistas consigam explicar como isso ocorre, eles não conseguem controlar e nem mesmo impedir. E recentemente começaram a aparecer essas nascentes de água doce na região de Ain Feshkhan, que fica na parte noroeste do Mar Morto. E nessas pequenas poças que se formaram, foram vistos peixes vivos nadando. É isso mesmo que você ouviu. Hoje existem peixes vivos no Mar Morto. Dá para acreditar? E o mais curioso é que tudo isso está acontecendo justamente do lado de Israel. Do lado da Jordânia, tudo continua do mesmo jeito de antes. É como se a geografia estivesse sendo guiada por um plano espiritual. O que a ciência está chamando de anomalia geológica, a profecia bíblica já descrevia com outras palavras. No Antigo Testamento, o profeta Ezequiel recebeu uma das visões mais impressionantes de toda a Bíblia, justamente no tempo em que tudo parecia acabado. Jerusalém tinha sido destruída, o templo estava em ruínas e o povo vivia o trauma profundo do exílio. Mas foi nesse cenário de dor e desespero que Deus revelou algo inesperado e poderoso, uma profecia de restauração. Ezequiel viu um rio que nascia dentro do templo de Deus. Ele começava pequeno, quase invisível, mas ia crescendo à medida em que avançava, até se transformar em um grande rio de águas vivas que levava cura e vida por onde passava. Em Ezequiel capítulo 47, a Bíblia diz que esse rio corria para o leste e, ao seguir o seu caminho, suas águas iam sendo transformadas. Preste atenção nisso. No versículo 9 está escrito assim: por onde passar esse rio, haverá vida em abundância e muitos peixes, pois suas águas transformarão a água salgada em água fresca. Por onde o rio passar, haverá vida. Olha isso, irmãos, essa profecia é clara demais. O impressionante é que esse rio não vai para qualquer lugar. Ele desce em direção à região leste de Jerusalém, apontando diretamente para o Mar Morto. E a profecia também menciona pescadores em En-Gedi, um lugar real às margens do Mar Morto, e fala sobre árvores frutíferas que produzem frutos o ano todo. E por incrível que pareça, isso também está acontecendo, com plantações de tâmaras sendo colhidas ali todos os meses. Na época de Ezequiel, essa visão parecia inacreditável. Afinal, como imaginar que esse lugar, símbolo de julgamento e morte, pudesse um dia transbordar vida? Mas Ezequiel não foi o único a ver isso. Séculos depois, o profeta Zacarias também falou sobre águas vivas fluindo de Jerusalém, metade indo para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isso mostra que Deus já tinha um plano perfeito desde o começo para restaurar aquilo que parecia não ter mais jeito. Além disso, no livro de Isaías 35, o versículo 1, está escrito que o deserto florescerá como uma flor silvestre. E no Salmo 107, o versículo 35, a Bíblia diz que Deus transforma o deserto em lagos e a terra seca em fontes de água. E essas promessas não foram escritas apenas como metáforas. Elas apontam para uma restauração real e física, começando justamente no lugar que ninguém imaginava. Meus irmãos, por muitos anos nós ouvimos falar sobre guerras, fomes e doenças. E sim,
Tudo isso faz parte dos sinais do fim dos tempos. Mas esses sinais sempre existiram ao longo da história, por mais que estejam se intensificando cada dia mais. Mas o que está acontecendo agora é diferente. É uma profecia específica se cumprindo exatamente no lugar que a Bíblia já tinha descrito e de uma forma completamente improvável. E isso mostra que nós estamos cada vez mais perto da volta de Jesus. Amém? E você pode estar pensando aí, mas pastor, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. E isso é verdade. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Mas ele também ensinou que assim como a gente reconhece quando o verão está perto só de olhar para a figueira, nós também devemos discernir quando o tempo profético está chegando ao fim. E outra coisa que nós precisamos lembrar: nos dias de Noé, as pessoas viam sinais, mas elas continuavam vivendo como se nada estivesse acontecendo. E quando perceberam que era sério, aí já era tarde demais. Então não cometa esse mesmo erro. Deus está te dando mais uma chance de olhar para a sua vida e colocá-la em ordem diante dele. E ele está fazendo isso não só cumprindo profecias grandes, mas também cumprindo os detalhes. E sabe o que mais me impressiona, irmãos? Deus podia ter escolhido qualquer lugar do mundo para cumprir esse sinal. Podia ser um rio na Europa, uma fonte na África, uma floresta no Canadá. Mas ele escolheu justamente o Mar Morto, o lugar mais improvável, o mais condenado, e isso diz muito sobre como ele age. Ele começa onde ninguém mais acredita, ele restaura o que todo mundo já tinha enterrado, e ele faz isso para que ninguém tenha dúvida. Foi ele. E agora eu quero que você pare um instante e reflita. Se o Senhor está fazendo nascer vida num dos lugares mais áridos do mundo, será que ele também não quer fazer algo dentro de você? Talvez a sua alma esteja hoje como o Mar Morto, está seca, cansada, sem forças e sem esperança. Você até ouve falar de Deus, mas por dentro parece que nada muda. Só existe silêncio e desânimo, mas hoje, através desse sinal tão claro, Deus está te mostrando que ainda existe vida. Então lembre-se, Jesus é a água viva. Ele mesmo disse que quem beber da água que ele oferece nunca mais terá sede. E ele também disse que do interior de quem crê vão fluir rios de água viva. Amém? É isso que Jesus quer derramar sobre você agora. Vida nova, cura e salvação. Mas você precisa tomar uma decisão. Se você crê, se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu creio em Jesus e eu entrego a minha vida a Ele. E depois disso, procure uma igreja que seja fiel à palavra de Deus, comece a ler a Bíblia todos os dias, ore com sinceridade e alimente a sua alma com a presença do Senhor. Amém? Porque a vida eterna não começa quando a gente morre, ela começa quando Jesus entra na nossa vida. The hell is that? O que são esses barulhos assustadores no céu? Você sabia que eles têm ficado mais comuns a cada dia? Seriam os anjos do Senhor tocando as suas trombetas e anunciando o cumprimento de alguma profecia da Bíblia? Ou será algum tipo de fenômeno sobrenatural? Já há algum tempo tem surgido na internet vídeos feitos em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, que mostram o céu fazendo um barulho muito forte e contínuo, como se por perto estivesse passando um avião com uma turbina muito grande. Mas quando as pessoas olham para o alto, elas não veem nada além das nuvens. E esse fenômeno está chamando a atenção de cientistas, religiosos e outras pessoas que estão testemunhando esses sons. E a pergunta que fica é: o que está causando esses barulhos no céu e por que eles estão acontecendo com cada vez mais frequência? Nós devemos nos preocupar com algo que pode acontecer em um futuro muito próximo? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma série de registros desses sons que estão acontecendo pelos céus do mundo, te apresentar algumas teorias sobre a origem desses barulhos e dar a minha opinião sincera no final sobre tudo que tem sido falado na internet. A primeira coisa que nós precisamos deixar claro é que esses barulhos que estão acontecendo no céu não começaram agora. Existem vídeos do ano de 2012 que mostram um fenômeno acontecendo em uma cidade na Rússia. Na época, muitas pessoas ficaram tão chocadas com aquilo que duvidaram da veracidade da gravação, pensando ser uma montagem para assustar ou chamar a atenção. Mas não,
Isso realmente aconteceu e foi comprovado por cientistas e milhares de testemunhas naquela época. E esses sons começaram a ficar mais constantes mesmo a partir de 2020, principalmente durante a pandemia de Covid-19. E é a partir dessa informação que surge a primeira hipótese que tenta explicar o que são esses barulhos misteriosos no céu. Vamos a ela. A primeira hipótese: gases na atmosfera. Um grupo de astrofísicos defendem que esses sons estão ligados a gases existentes na atmosfera. É como se a Terra literalmente estivesse arrotando. E o fato de pessoas terem ouvido os barulhos em várias partes do mundo durante a pandemia se dá por causa da diminuição do índice de poluição no planeta. Além disso, com menos carros circulando pelas ruas e menos barulhos do dia a dia, pelo fato da maioria das pessoas terem ficado em casa, esses estudiosos afirmam que ficou mais fácil perceber esse fenômeno que acontece constantemente. Mas vamos ser sinceros, irmãos, você realmente acredita que um estrondo dessa grandeza passaria despercebido por nós? Mesmo com todos os ruídos que existem ao nosso redor hoje, nós conseguimos perceber, por exemplo, quando um helicóptero ou um avião sobrevoa próximo ao lugar onde estamos, não é verdade? Da mesma forma, a nossa atenção é chamada quando ouvimos um trovão no céu anunciando uma chuva que vem. Então, como os nossos ouvidos iriam ignorar um barulho desses? E um segundo ponto: se essa hipótese fosse verdadeira, por que os sons continuam sendo ouvidos e gravados pelo mundo todo, inclusive aqui no nosso país? A quarentena já acabou há alguns anos e todos nós voltamos para nossas rotinas, e mesmo assim, os relatos de sons no céu continuam aumentando mais e mais. Por isso eu não acredito que isso faça algum sentido. A segunda hipótese: delírio coletivo. Alguns teóricos, principalmente pessoas que questionam tudo que está ligado à ciência e à religião, defendem que esses barulhos no céu nada mais são do que um delírio coletivo que funciona mais ou menos assim. Uma pessoa fala que ouviu um barulho atormentador no céu, deixando outras tantas assustadas. Aí esse medo gerado no inconsciente dessas pessoas faz com que elas acreditem que também estão ouvindo o mesmo barulho. E quanto mais essa informação circula, mais gente acaba sendo afetada e começa a delirar, a ponto de todo mundo acreditar que tudo aquilo é real, quando na verdade não é. Um exemplo disso, que muitos de nós que temos mais de 30 anos vamos lembrar, é a da suposta aparição de um OVNI no Brasil no ano de 1994. Algumas pessoas relataram ter visto um objeto voador não identificado voando pelo céu, cheio de luzes amarelas e vermelhas. E em pouco tempo, praticamente todo brasileiro tinha tido a mesma visão. Ou seja, pode ser que 4 ou 5 pessoas realmente tenham visto algo, mas essa informação chamou tanto atenção e preocupou tanto que muita gente acreditou ter tido a mesma visão. E isso ficou ainda mais forte com a internet, já que uma notícia pode atravessar o mundo em poucos segundos. Mas ainda assim, na minha opinião, essa teoria também pode ser descartada, já que existem vários vídeos e relatos sobre este fenômeno. É claro que nem todos são verdadeiros e que muitas pessoas se aproveitam do assunto para ganhar visualizações e engajamento nas redes sociais, mas a maioria das imagens analisadas, inclusive por cientistas da NASA, é comprovadamente real. E aí vem a terceira hipótese, o Skyquake. E por falar em NASA, essa terceira hipótese já foi estudada por ela. Os Skyquakes, ou tremores no céu, são um fenômeno em que se ouvem sons fortes e inexplicáveis vindos do céu. Esses sons são frequentemente descritos como explosões, estrondos ou ruídos parecidos a trovões, mas não estão ligados a nenhuma atividade meteorológica. As causas dos Skyquakes não são bem definidas, mas quem aposta nessa teoria diz que esses sons podem ser causados por várias situações, como por exemplo, uma onda causada pelo choque entre meteoros. Gases existentes no fundo do oceano que podem causar explosões quando evaporam e entram em contato com a superfície, ou até atividades militares como testes de armas poderosas e aviões quebrando a barreira do som. Mas você acredita que a NASA, os institutos de astronomia e até mesmo aqueles que se interessam e estudam o espaço não falariam nada se houvesse tantos choques entre meteoros perto da órbita da Terra? Ou então, não havia acidentes com grandes navios se os gases que evaporam do fundo do oceano causassem grandes explosões? E mais, que tipo de teste militar causaria sons tão grandes e em tantos lugares do mundo que não causaria pelo menos um questionamento a respeito do início de uma grande guerra? Assim, irmãos, eu também acho muito difícil que esses sons no céu sejam causados por Skyquakes, independente do que eles pudessem ser. E aí vem a quarta hipótese, espaçomoto.
o espaço-moto seria uma espécie de terremoto magnético no céu. Segundo a NASA, que estuda esse fenômeno, as ondas magnéticas que ficam ao redor da Terra acabam causando esse som que, dependendo da sua frequência, pode ecoar aqui dentro do nosso planeta. E entre essas hipóteses que nós vimos até agora, essa do espaço-moto é a que mais faz sentido, porque realmente há muitos tipos de gases em volta da atmosfera terrestre que influenciam aqui na superfície da Terra. E os espaçomotos, fazendo barulho ou não causam nenhum tipo de dano à humanidade. Eles sempre aconteceram e continuarão acontecendo. E a quinta hipótese, Projeto Bluebeam. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal em que eu explico sobre do que se trata o Projeto Bluebeam, que significa raio azul em inglês. Essa é uma hipótese que tem força entre aqueles que defendem a teoria de que a nova ordem mundial irá utilizar uma avançada tecnologia de hologramas para criar falsos alertas de invasões alienígenas ou de um despertar religioso de grandeza mundial no céu, com o objetivo de enganar as pessoas de todo o mundo e fazer com que elas fiquem submissas. Assim, a população mundial iria aceitar um novo governo e uma nova religião que garantiria a dominação da civilização humana por meio da manipulação. Segundo os defensores dessa teoria, esses sons no céu fazem parte do projeto Bluebeam, que estaria começando a despertar o medo das pessoas para que elas comecem a buscar por um salvador, um protetor que seria apresentado pelo próprio projeto em um outro momento. Por mais que existam muitas pessoas que falem sério a respeito desse projeto, sinceramente eu não acredito que ele exista agora, porque por mais que a tecnologia esteja avançando assustadoramente, ela ainda não chegou ao ponto de conseguir realizar algo tão grandioso. Mas pode ser sim que isso aconteça no futuro, principalmente se for para colaborar com a chegada do anticristo ao mundo. E por falar no anticristo, vamos à sexta e última hipótese, o fim dos tempos. Muitos religiosos estão defendendo que os sons vindos do céu nada mais são do que um sinal de que a humanidade chegou ao fim dos tempos, que o próprio Jesus profetizou em Lucas capítulo 21, que antes de sua volta haveria sinais no céu, na lua e nas estrelas. E na terra, todas as nações ficariam desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas, e em todo o mundo as pessoas desmaiarão de terror ao pensar no que vai acontecer, porque os poderes do céu serão abalados. Além disso, eles também citam o versículo 2 do capítulo 14 do livro de Apocalipse, onde o apóstolo João fez o seguinte relato sobre sons que ele ouviu vindo do céu, que seriam muito parecidos com esses que estão acontecendo ultimamente. Olha só o que ele disse. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando suas harpas. Olha isso, irmãos, se nós analisarmos essas duas profecias da Bíblia sem o seu contexto verdadeiro, nós poderíamos muito bem afirmar que esses sons do céu realmente estão ligados ao fim dos tempos e eles anunciam a volta de Jesus. Mas acontece que tanto a profecia de Jesus quanto a do apóstolo João não falam sobre os tempos de hoje, e sim sobre um período que ainda está por vir, que é o da segunda metade da grande tribulação, que de acordo com as profecias de Daniel, vai ter início 3 anos e meio depois que o anticristo se revelar ao mundo e assumir o governo total das nações. Então, irmãos, nós chegamos à conclusão de que não há uma resposta certa para esses sons que têm acontecido pelos céus em todo o mundo. E pode ser que nós nem tenhamos essa resposta um dia. Deus criou o céu para a sua glória, e em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo exalta a grandeza e as riquezas do Senhor, dizendo que ninguém pode explicar suas decisões e nem entender os seus planos perfeitamente. Mas, independente da origem dos sons que estão surgindo pelo céu, nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo, porque nós sabemos que Ele virá em breve. Por isso é muito importante que você mantenha uma vida de intimidade com Deus, sempre buscando seguir a sua palavra, porque somente assim você vai estar livre de presenciar coisas terríveis, como Jesus disse que irão acontecer em Lucas capítulo 21. E no mais, não existe motivos para desespero ou pânico, porque não existe nenhuma comprovação de que esse fenômeno possa nos fazer algum mal. E você, o que acha disso tudo? Escreva aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Não olhe para fora, de jeito nenhum. Tranque suas portas e não abra elas para ninguém. Durante esse tempo, eu permitirei que hordas de demônios andem por toda a terra. E muitos morrerão de pânico, de tormentos demoníacos e ataques. E de repente eu ouvi uma palavra: escreva, escreva, escreva. Então eu me levantei, escrevi, e acabou que eu escrevi 5 páginas enormes sobre os 3 dias e 3 noites de escuridão. Por favor, escutem o que eu tenho para dizer
dizer para vocês hoje. Imagine acordar num dia que parecia ser igual a todos os outros, mas aí você percebe que não consegue enxergar nada, absolutamente nada. É uma escuridão tão forte e tão pesada que dá até para sentir ela no ar, como se estivesse te apertando. E então você levanta calmamente, começa a ouvir os gritos dentro de casa de pessoas desesperadas, afinal ninguém sabe o que está acontecendo. Cadê o sol? Cadê a luz do dia que está todo mundo acostumado a ver? E o pior de tudo é que você nem imagina que isso é só o começo de uma escuridão que vai durar 3 dias inteiros. Será que esse cenário aterrorizante faz parte de uma grande profecia da Bíblia? Ou será que é só uma crença popular que foi se espalhando através dos séculos? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, a famosa profecia dos 3 dias de escuridão. Em breve, essa terra entrará em um tempo de severa escuridão global. Tudo será silenciado e a humanidade vai entrar em um desespero repentino e pânico, enquanto a confusão se alastrar. Esses dias de densa escuridão é o meu grande ato de misericórdia para ter a atenção completa da humanidade. E se prepara porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a maneira como você enxerga o fim dos tempos. Se você ainda não sabia, essa ideia que circula há muito tempo entre os cristãos, principalmente entre aqueles que cresceram numa tradição mais católica, vem ganhando força ao longo dos anos. Segundo essa profecia, o planeta inteiro ficaria mergulhado em uma escuridão absoluta durante 72 horas. Seriam 3 dias sem sol, sem luz elétrica, sem absolutamente nada para iluminar a Terra, a não ser algumas velas especiais abençoadas feitas de cera de abelha. E muita gente ainda diz que durante esses dias, demônios estariam soltos pela terra e qualquer pessoa que tentasse sair de casa ou olhasse pela janela correria o risco de morrer atacada por eles. Irmãos, eu sei que tudo isso pode parecer cena de terror, mas nós sabemos também que no livro de Apocalipse traz muitas cenas apavorantes que vão acontecer no futuro e por causa disso muitas pessoas ficam confusas, afinal de contas, ninguém quer passar por esse tipo de situação. Por isso eu vou explicar detalhadamente como tudo isso surgiu e eu vou te provar na Bíblia se tem algum fundamento ou não, tá bom? Primeiro nós precisamos voltar alguns séculos atrás e conhecer 2 mulheres católicas. Ana Maria Taiji, que viveu entre o fim do século XVIII e o começo do século XIX, e Mary Julie Ryan, que viveu mais para o fim do século XIX. Essas 2 mulheres afirmavam a mesma coisa. Elas disseram que tiveram revelações secretas sobre um castigo de Deus que iria abalar toda a terra, trazendo essas trevas durante 3 dias. E de acordo com essa visão delas, somente velas especiais que fossem abençoadas, geralmente feitas com ceras de abelha, poderiam trazer alguma luz e proteger as pessoas de demônios que iriam aparecer nesses dias. Só que tem um detalhe, mesmo a Igreja Católica reconhecendo essas 2 mulheres como sendo sinceras e fiéis, essas revelações acabaram não se tornando uma obrigação oficial para os católicos acreditarem. Eu vou explicar isso melhor, já que a maioria dos meus seguidores são evangélicos. Eu pesquisei e descobri que no catolicismo existe uma diferença bem clara entre a revelação pública, que seria a Bíblia e aquilo que a igreja oficialmente ensina, e também as revelações privadas, que são mensagens ou profecias que algumas pessoas diziam receber diretamente de Deus. Ou seja, as revelações privadas são coisas que só foram reveladas para uma ou poucas pessoas e que ninguém é obrigado a acreditar. E Mary Julie Ryan, por exemplo, ela chegou a dar detalhes bem específicos. Ela falou até os dias da semana em que essa escuridão iria acontecer. Seria na quinta, sexta e sábado. E ela afirmou que os demônios seriam liberados para atormentar as pessoas nesse período. Mas até naquela época, muitas pessoas questionavam se essa revelação realmente veio de Deus ou não. E não pense que essa história de 3 dias de escuridão desapareceu lá no século XIX. Pelo contrário, ao longo do tempo ela vem aparecendo cada vez mais e muitas pessoas então ficam com medo e apavoradas. Você lembra do vídeo que eu coloquei da senhora lá no começo do vídeo? Essa mulher norte-americana garantiu que teriam 3 dias de escuridão e ela escreveu uma carta com várias páginas. O vídeo que ela gravou foi em 2017 e ela disse que tudo iria acontecer no ano de 2019 e muita gente acreditou naquilo, mas nós sabemos que não aconteceu. E um dos mais recentes que também viralizou nas redes sociais foi de um homem conhecido como Nostradamus Vivo e ele falava que aconteceria no ano de 2024. Esse vídeo circulou em todos os lugares e inclusive no vídeo mostrava documentos oficiais da NASA confirmando uma escuridão global por 3 dias, mas no final descobriram que era tudo fake.
E tem também uma famosa carta que eles dizem ser de São Pio, um santo bem respeitado pelos católicos, profetizando a mesma coisa, mas depois eles descobriram que a carta era falsa. Então, irmãos, primeiramente a gente tem que fazer o seguinte: não podemos acreditar em tudo que vemos e ouvimos. Antes de sair compartilhando as coisas no WhatsApp para as pessoas que você ama, você precisa primeiro olhar para a Bíblia. Afinal de contas, tem muito youtuber, muito influencer que só quer ganhar atenção nas redes sociais. E antes de eu te mostrar na Bíblia se realmente isso tudo faz sentido ou não, eu quero lembrar também que existe o lado físico. Além da questão espiritual, existe o lado da ciência. Por mais que nós acreditemos em milagres e eventos sobrenaturais, não podemos descartar a opinião da ciência, tá bom? A NASA, por exemplo, já esclareceu várias vezes que não existe nenhuma previsão astronômica que pudesse causar uma escuridão mundial de 3 dias. Os eclipses totais duram poucos minutos e eles são bem localizados. E para cobrir o planeta inteiro por 3 dias seguidos, teria que acontecer uma catástrofe cósmica que nunca foi vista nem prevista pela ciência. Eu não estou dizendo que eu acredito em tudo que a NASA diz, pelo contrário, tem muita coisa que eu questiono, mas eu sei também que pessoas estudam sobre as leis naturais e não podemos descartar o que elas falam. Mas agora vem a parte mais importante. Eu vou te mostrar na Bíblia se isso realmente faz sentido ou não. E se você chegou até aqui e está preocupado com esse assunto, eu tenho uma boa notícia para você. A resposta é não. Não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que o mundo inteiro vai ficar em completa escuridão durante 3 dias seguidos. Mas calma que eu vou te explicar alguns detalhes. Em Mateus capítulo 24, versículo 29, Jesus fala que depois de uma grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Olha isso, irmãos, então quer dizer que realmente vai acontecer algo extraordinário. Mas em nenhum momento Jesus disse que vai durar 3 dias. E já em Apocalipse capítulo 6, o versículo 12 e 13, o apóstolo João confirma tudo o que Jesus falou. Ele disse que quando o 6º selo for aberto, vai acontecer um terremoto gigante, o sol vai ficar escuro como tecido preto de luto, a lua ficará vermelha como sangue e as estrelas vão cair do céu como frutas verdes caindo de uma árvore sacudida pelo vento forte. Ou seja, esse evento de escuridão vai acontecer, mas não terá 3 dias totais. E tem uma coisa muito importante que você precisa saber. Essa grande tribulação será o momento em que o anticristo estiver aqui na Terra, as pessoas estarão totalmente revoltadas contra Deus, e mesmo acontecendo tanta catástrofe, meteoros caindo, a água se contaminando e também havendo essa escuridão, a Bíblia diz que os homens blasfemarão contra Deus. E se você quer saber se já aconteceu lá no passado alguma coisa relacionada a 3 dias de trevas, eu te confirmo que sim. Lá em Êxodo capítulo 10, o versículo 21 a 23, diz que quando Deus enviou uma praga específica, as trevas eram espessas. Só que tem um detalhe, irmãos, isso aconteceu só no Egito e não foi algo global. E em Mateus capítulo 27, o versículo 45, fala sobre a crucificação de Jesus. A Bíblia diz que quando ele foi crucificado, desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Isso durou cerca de 3 horas, mas lembrando, não foram 3 dias. Então, irmãos, nós precisamos confiar no que a palavra de Deus diz. Eu sei que muitas pessoas falam por aí com tanta convicção, com tanta certeza, mas ainda assim elas são falhas. Aquilo que vem à mente delas pode ser algo do inconsciente, não quer dizer que foi Deus quem falou, entendeu? Mas por que será que essa profecia chama tanto atenção então? Acontece, irmãos, que à medida que nós vamos nos aproximando do final dos tempos, tudo que é relacionado à crise, tudo que é relacionado a abalo mundial, isso tudo mexe com a imaginação das pessoas. Nós estamos vivendo tempos difíceis de guerras, crises, problemas econômicos, e eu sei que muitos de nós tentamos encontrar um sentido para tudo isso, e essas profecias acabam trazendo alguma explicação. E eu mesmo, irmãos, eu gosto de saber sobre esses assuntos, mas eu sempre fico de olho na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 44, Jesus disse que nós devemos continuar vigiando, porque nós não sabemos em que dia virá o Senhor. E por isso eu já te garanto uma coisa, não adianta você ficar guardando velas ou tentando descobrir datas, mas é melhor que você prepare o seu coração para a volta de Jesus a qualquer momento. Amém? No meio de tantas teorias e profecias, uma coisa é certa: quem está firme com Jesus não precisa viver com medo. Ele mesmo disse em João capítulo 8, versículo 12, Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Então, ainda que o mundo todo esteja coberto por trevas, de certa forma espiritual, se nós estamos em Cristo, nós estamos na luz. Amém? Jesus é o único caminho, a única verdade, a única salvação. E mais importante do que tentar prever o futuro é você olhar para a Bíblia, porque tudo já está revelado lá. O começo, o meio e o fim. E graças a Deus, quando olhamos para o último capítulo de Apocalipse, nós percebemos que tudo vai acabar bem para aqueles que estiverem com Jesus. Então a sua única preocupação deve ser viver uma vida de santidade, uma vida de obediência e uma vida de oração e meditação na palavra de Deus. Por isso eu te convido a todos os dias estar comigo na oração da manhã, na oração da noite. Deus fará grandes coisas na sua vida, tá bom? Não se esqueça agora de compartilhar. Olha, muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Envie nos grupos de WhatsApp e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.